Oi, gente, bom dia. Hoje estamos eu aqui e o Sérgio, né, Sérgio? Oi? Oi. Hoje nós vamos fazer um queijo coalho e vamos mostrar para vocês o passo a passo, tá? Não vamos ensinar, vamos só mostrar o nosso passo a passo, porque também nós não somos conhecedores, né? Somos curiosos. E agora o leite já está na temperatura ideal. Nós vamos fazer de 17 litros de leite e vamos colocar 7 ml de coalho. 17. Ai, 7. Uma tampinha e meio de coalho. Misturar bem. Nós vamos deixar nesse galão mesmo de leite. E aqui nós vamos aguardar de 40 minutos a 1 hora para o leite coalhar, tá bem coalhadinho. E continuamos o procedimento. Esperamos um pouco mais de 1 hora de prazo. Já tá na hora mesmo de quebrar a massa. Aí eu quebro aqui mesmo no galão, né? Porque minha vasilha ela é pequena e aqui deu 17 litros. Aí eu gosto de colocar aqui no galão. Eu vou mexendo. Mexo bem para ficar a massa bem fininha, os pedaços bem pequenininhos. Passo bem no fundinho do galão. Pra quebrar toda a massa. Basicamente, quase todos os queijos têm o mesmo preparo inicial. O que muda para tipos diferentes de queijo são os procedimentos. Esse que nós estamos fazendo é o queijo coalho. Depois nós vamos dar mais uma aquecidinha na massa. Vamos esperar agora a massa descansar uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos. E vou coar, tirar a massa. O soro eu vou colocar numa vasilha, vou levar para o fogo para dar uma aquecidinha, colocar a massa nesse soro, só para dar uma aquecidinha mesmo. Uma temperatura mais ou menos aí de 40, 45 graus. Quando eu ver que a massa está começando a cozinhar, eu já tiro e escorro a massa. Essa é outra etapa do queijo, que eu já separei, né, a massa do excesso de soro. Deixei só um pouco do soro. E eu vou deixando só dar uma aquecidinha aqui, até eu ver que a massa vai começar a cozinhar. Ela fica um pouquinho de liga. Não pode deixar passar, senão a massa fica dura. Aí daqui, depois desse passo aqui, agora que eu vou colocar o sal junto com o soro, para ele absorver por igual. Cada medidinha dessa, mais ou menos 25 gramas. Eu vou colocar um pouco a mais de sal, porque muito sal fica no soro. E o queijo coalho, como a gente assa também, né? Pode ser. A gente gosta de mais um pouquinho, sentindo o sal um pouquinho. Mas tem que tomar muito cuidado para não deixar passar. Aí mistura bem para o sal incorporar toda a vasilha, toda a massa do queijo. Quase já no ponto de desligar. E como eu não tenho termômetro, já fiz a higienização da minha mão, eu ponho para sentir a temperatura aqui, para não passar a temperatura. A temperatura ainda não tá no ideal. Ainda consigo contar mais de 10 com o dedo no soro. Então, deixar mais um tempinho. E quando você for juntando assim, que ele ficar todo já grudadinho, toda a massa grudadinha assim, porque já tá ficando no ponto de desligar o fogo.
e tirar. Depois dessa etapa aqui, né, eu vou separar toda a massa do soro e vou levar para a prensa. Eu deixo na prensa uns 15 minutos ou mais, né, no mínimo 15 minutos para tirar o excesso do soro dessa massa que ainda vai ficar depois de coada de novo. Aqui a massa, tá vendo que ela já começou a grudar, virar uma bolinha, ó, a derreter. Eu já desliguei o fogo e agora eu vou coar, tirar esse soro e espremer a massa, levar para a forma e colocar na prensa. Próxima etapa. Gente, aqui essa etapa agora, eu peguei aquela massa, coloquei aqui na prensa. Essa aqui é a forma, ela vem com a prensa e aqui ela tem uma grade não. É uma tábuazinha para prensar por inteiro o queijo. Então, a massa do queijo tá por aqui, mas depois ela ainda vai tirar muito soro. De tempo em tempo eu venho, dou mais uma ajustadinha aqui e já vai saindo o soro. Tanto de soro que vai saindo. Aqui na prensa eu deixo um tempo. Daqui a pouco eu venho, eu viro o queijo, né? Ponho na prensa de novo. E depois que ele ficar bem sequinho, eu já separei esse soro aqui. Esse soro foi aquele que eu pus o sal, porque eu vou ferver, vou voltar para a panela, vou deixar na hora que ele ferver, eu desligo o fogo, vou tirar o queijo da prensa, coloco o queijo na panela e deixo ele ficar na panela com o soro quente até o soro esfriar. Aí quando o soro esfriar, volta para a prensa de novo. E a gente vai mostrando para vocês as próximas etapas. Nosso soro já ferveu. Eu coloquei uma quantidade na panela que dá para cobrir o queijo. E eu vira essa natinha aqui depois que o soro ferve. Esse aqui daqui tem gente que faz o queijo dele também. Aí eu tiro o excesso, né? E vou colocar o queijo agora. O queijo tava na prensa dessa forma. Aí essa aqui é que para ele ficar retinho, né, a gente coloca essa tampinha que vem na prensa. Aqui. Eu esqueci de falar com vocês, né? Ele deu esse queijo desse tamanho, aquele leite, mais um queijinho que eu fiz de massa cozida, né, para ficar o queijo coalho e um queijo de massa cozida, que depois eu vou mostrar para vocês. Aí eu venho, coloco ele aqui dentro e aqui ele vai ficar até o soro esfriar completamente. Aí depois eu tiro, quando ele esfriar eu vou tirar daqui e colocar na prensa de novo, para tirar todo o excesso de soro. Aí aqui na prensa ele ainda vai ficar mais umas 6 até 12 horas. Dando continuidade ao nosso queijo coalho, já fiz a higienização das minhas mãos, que o soro já esfriou. Aí ele fica todo umedecido com esse soro. E agora nós vamos colocar de novo na prensa. Vou colocar essa tampinha. Eu gosto muito de colocar umas faquinhas. Eu gosto de colocar essas faquinhas porque como isso aqui é um plástico e a prensa pega aqui, o peso da prensa, e aqui aí não aperta nas laterais. Então eu ponho a faquinha aqui, que aí ela aperta uniforme, né? Eu gostei muito dessa invenção aqui, ficou muito legal. Aí eu vou, daqui a pouco eu venho, né, aumento um pouquinho a prensa e vou fazendo isso até o momento de tirar. Daqui umas 2 horas mais ou menos eu venho, viro o queijo de novo e volto para a prensa. Vou fazendo assim até parar de sair o soro. Vendo que, ó, já vai saindo mais soro, mas o gostinho do soro fica no queijo, por isso que é queijo coalho. Ele é um queijo muito gostoso
para tirar, né, uma fatia fininha para tomar com vinho, para passar também, né, pôr para derreter no pão, para assar na churrasqueira. É muito gostoso. Ele é um queijo que é mais caro porque também ele é trabalhoso, ele é bastante trabalhoso. E agora o soro que sobrou do meu queijo, eu diluo em água e jogo nas minhas plantas, ou vai para a culinária, ele puro na culinária também. Muito bom, muito saudável. Esse aqui é o queijo menor que eu fiz, né? É o queijo de massa cozida, que é a mesma massa do queijo coalho, só que eu não fiz o processo do coalho. Ficou só na massa cozida, eu já pus na forminha, virei, né, várias vezes e ficou assim, uma delícia. Agora já tá à noite, já ficou bastante tempo na prensa esse queijo e nós vamos tirar agora. Queijo. Com uma mão só é bem difícil. Gente, olha que lindo. Olha só. Ficou o sinalzinho, né, da forma. Mas ficou muito lindo. Aqui depois a gente corta essa bordazinha para ele ficar retinho. E nós vamos pesar. Aquele pequeno que eu fiz de massa cozida, ele pesou 400 gramas. Darei o peso do prato e vamos ver quanto vai pesar. Ele pesou 1,231 kg. 1,231 kg, 1,200 arredondando. E o queijo que eu fiz de massa cozida, ele pesou 400 gramas. Então, o total deu 1,6 kg, né? Foi muito bom o rendimento para 17 litros. Foi muito bom, porque o queijo, esse queijo, como ele é muito prensado, ele sai quase todo o soro dele. E então ele pesa menos mesmo, porque com essa quantidade de leite daria para mim fazer um queijo fresco, dois queijos com tamanho bom de 1 quilo mais ou menos. Mais uma explicação porque do queijo coalho ser um queijo mais caro.